homem caminha em meio à escuridão, seus passos pesados ecoando na solidão. Esse é Judas Iscariotes, um nome que carrega séculos de condenação. Mas o que sabemos realmente sobre o último dia desse traidor? A traição que selou o destino de Jesus não é apenas uma história de deslealdade, mas um enigma envolto em mistério e dor. Enquanto ele se afastava dos outros discípulos, o arrependimento começava a tomar conta de sua alma. O que se passava em sua mente? O que ele viu em seus últimos momentos? A narrativa da traição é repleta de nuances. O peso da decisão de Judas não se limita a um ato isolado. Ele reflete uma luta interna, um conflito que muitos de nós enfrentamos. O que leva alguém a trair seu mestre, seu amigo? A pressão, a ambição ou um desejo desesperado por aceitação? Na penumbra da noite, Judas se depara com um destino que ele mesmo forjou. Mas será que realmente sabemos o que aconteceu depois? A morte de Judas não é apenas o fim de uma história, mas o início de muitas perguntas. Venha comigo enquanto desvendamos as camadas dessa narrativa sombria e revelamos a verdade oculta por trás da traição. A Judéia no século I era um cenário de tensões e complexidades. Imagine um lugar onde as tradições religiosas se entrelaçavam com as imposições do Império Romano. A ocupação romana trouxe um sentimento de opressão para os judeus que se viam divididos entre a resistência e a adaptação. O povo estava saturado de expectativas messiânicas, aguardando a chegada de um Salvador que os libertasse do domínio romano e restaurasse o reino de Israel. Essa expectativa fervilhava em meio a um mosaico de grupos religiosos, como os fariseus, saduceus e essênios, cada um com sua própria interpretação da lei e entendimento de Deus. Nesse ambiente, as tensões eram palpáveis. Os fariseus buscavam uma prática rigorosa da lei, enquanto os saduceus, que dominavam o templo, estavam mais alinhados com os interesses romanos. Os essênios, por sua vez, se retiraram para o deserto, acreditando que a pureza religiosa poderia ser alcançada longe da corrupção do mundo. Essa diversidade de crenças e estratégias políticas criava um caldo de cultura em que a figura de Jesus surgiu como um divisor de águas, desafiando a ortodoxia e propondo uma nova visão sobre Deus e o próximo. A presença romana não se limitava à opressão. Também era uma fonte de influência cultural. A romanização da Judéia trouxe novos modos de vida e ideias, mas também gerou resistência entre os judeus que viam em Jesus uma figura que poderia unir o povo contra os opressores. Essa esperança por um líder revolucionário que operasse milagres e proclamasse a liberdade fez com que muitos se aproximassem de Jesus, enquanto outros o viam como uma ameaça, principalmente as autoridades religiosas que temiam perder seu poder e influência. As práticas religiosas da época também eram um reflexo das tensões sociais. As sinagogas eram locais de encontro e debate, onde as doutrinas eram discutidas e desafiadas. A vida cotidiana dos judeus, marcada por festivais, orações e rituais, contrastava com as realidades políticas e sociais que os cercavam. A chegada de Jesus e seu ensino sobre amor, compaixão e perdão desafiou as normas estabelecidas, trazendo à tona questões profundas sobre a fé e a liberdade. Portanto, o cenário sócio-religioso da Judéia no século I era um caldeirão fervente de ideias, crenças e expectativas. A figura de Jesus, emergindo nesse contexto, não só atraía seguidores, mas também incitava a animosidade de líderes religiosos e romanos. A complexidade do ambiente em que ele operava é fundamental para entender as ações e decisões de seus seguidores, incluindo, é claro, a de Judas Iscariotes. Quando se pensa em Judas Iscariotes, a imagem de um traidor imediato vem à mente, mas o que poderia ter levado um dos discípulos mais próximos de Jesus a cometer tal ato? É importante considerar que as motivações de Judas podem ter raízes em fatores financeiros, políticos e teológicos. A Bíblia menciona que Judas era o tesoureiro do grupo, e questões relacionadas a dinheiro podem ter influenciado suas decisões. A insatisfação com a situação econômica e a possibilidade de ganho financeiro podem ter sido um impulso para sua traição. Ademais,
Judas poderia ter se sentido frustrado com a direção que o ministério de Jesus estava tomando. Muitos judeus esperavam um líder revolucionário que os libertasse da opressão romana, e se Judas partilhava dessas expectativas, a aparente falta de ação militar de Jesus poderia ter gerado desilusão. É possível que ele tenha traído Jesus na esperança de forçar uma ação decisiva, uma espécie de catalisador que levaria Jesus a reivindicar o poder que muitos acreditavam que ele deveria exercer. Outro aspecto intrigante é a interpretação teológica da traição de Judas. Alguns estudiosos argumentam que Judas desempenhou um papel necessário na narrativa da salvação. Se considerarmos que a morte de Jesus era um ato redentor, a traição de Judas poderia ser vista como parte do plano divino. Essa ideia levanta questões sobre livre-arbítrio e predestinação, complicando ainda mais a imagem de Judas como mero vilão. Além disso, a influência das pressões sociais e da dinâmica de grupo não deve ser subestimada. Judas estava cercado por homens que admiravam Jesus e que acreditavam em sua missão. A necessidade de pertencer a um grupo e as expectativas externas podem ter moldado suas decisões de maneira significativa. A traição, então, poderia não ser apenas uma questão de escolha individual, mas também uma resposta a um contexto social e emocional complexo. Portanto, ao explorar as motivações de Judas, percebemos que a traição não foi um ato isolado, mas um reflexo de um conjunto de fatores que interagiram em um momento crítico da história. Judas, como qualquer ser humano, foi influenciado por suas circunstâncias, suas crenças e suas frustrações. A complexidade de suas motivações torna o ato de traição ainda mais intrigante e, de certa forma, humano. A morte de Judas Iscariotes é um tema que reverbera de maneiras diferentes nas narrativas dos evangelhos. Cada autor traz sua própria perspectiva, e essas variações nos permitem entender melhor a figura de Judas e o impacto de suas ações. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Judas se enforca após perceber a gravidade de sua traição. Essa narrativa enfatiza o desespero e o remorso, apresentando Judas como uma figura trágica, consumida pela culpa. Por outro lado, o Evangelho de Atos dos Apóstolos, que é atribuído a Lucas, oferece uma descrição diferente. Aqui, a morte de Judas é marcada por um evento macabro, onde ele cai e se parte ao meio, resultando em uma morte grotesca. Essa versão pode ter como objetivo transmitir uma mensagem de condenação mais severa, refletindo a gravidade de sua traição. A ênfase na morte violenta poderia ser vista como um símbolo do destino que aguarda aqueles que se afastam do caminho de Deus. No Evangelho de Marcos, a morte de Judas não é abordada diretamente. Em vez disso, o foco está na traição em si e nas consequências que ela desencadeia. Essa omissão pode sugerir que a traição é mais importante que o destino final de Judas. A narrativa de Marcos parece concentrar-se nas ações e nas repercussões, deixando a morte de Judas em segundo plano. Essa abordagem permite que o leitor reflita sobre a traição em si, mais do que sobre o destino do traidor. Lucas, por sua vez, toca no tema do remorso de Judas, mas sem oferecer muitos detalhes sobre sua morte. Isso pode indicar uma intenção de apresentar Judas como alguém que estava ciente da gravidade de suas ações, mas que por algum motivo não conseguiu se redimir. Essa ausência de detalhes sobre o fim de Judas pode ser uma maneira de enfatizar a complexidade da traição e suas consequências, sem se fixar na figura do traidor em si. Por fim, o Evangelho de João apresenta uma visão mais mística e simbólica sobre Judas. Aqui, ele é apresentado como um instrumento do mal, alguém que já estava destinado a trair desde o início. Essa interpretação pode refletir uma tentativa de entender a traição dentro de um contexto maior, onde a luta entre o bem e o mal é central. A maneira como cada evangelista aborda a morte de Judas revela muito sobre suas intenções e a mensagem que desejam transmitir, permitindo que cada um de nós reflita sobre a natureza da traição e suas implicações na história da salvação. Quando pensamos em Judas Iscariotes, não podemos deixar de notar como ele é um dos personagens mais controversos da teologia cristã.
Muitos o veem como o epítome do traidor, alguém que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas ao olhar mais de perto, é interessante perceber que a figura de Judas também levanta questões profundas sobre o pecado, arrependimento e redenção. Para os teólogos, Judas simboliza o ser humano em sua fraqueza, e sua traição pode ser vista como um reflexo da luta interna que todos enfrentamos em algum momento da vida. A teologia cristã propõe que, mesmo em sua traição, Judas não era um ser totalmente perdido. Há quem diga que sua história serve para lembrar que todos nós podemos errar. Esse erro, no entanto, não é irreversível. O arrependimento é um tema central na doutrina cristã, e o fato de Judas ter se enforcado após perceber a gravidade de sua ação levanta questionamentos sobre a possibilidade de perdão. O que teria acontecido se ele tivesse buscado a misericórdia? Essa dúvida nos faz refletir sobre a natureza do perdão divino e os limites do arrependimento humano. Além disso, Judas também representa a complexidade da liberdade humana em relação ao plano divino. Em muitas tradições teológicas, a pergunta que surge é: até que ponto Judas era um agente livre em suas ações? Ou ele estava predestinado a atraí-lo como parte do plano de salvação? Essas questões nos levam a um debate sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, um dilema que tem intrigado estudiosos por séculos. A figura de Judas, portanto, não é apenas a de um traidor, mas a de um homem que encarna a luta entre o bem e o mal que todos enfrentamos. Ele é um símbolo das nossas decisões e das consequências que elas trazem, e isso faz com que sua história ressoe com muitos de nós. Esse aspecto multifacetado de Judas desafia a visão simplista de que ele é apenas um vilão, convidando-nos a uma análise mais profunda sobre a condição humana. Por fim, a teologia cristã também nos propõe um olhar sobre a redenção. O ato de Judas, apesar de trágico, não apaga a importância da mensagem que Jesus trouxe ao mundo. Assim, em vez de ser apenas lembrado como o traidor, Judas pode ser visto como um personagem que, de alguma forma, participou da grande narrativa do amor e da redenção. Isso nos convida a pensar sobre nossas próprias vidas e sobre como lidamos com nossos erros. Quando falamos sobre Judas, é preciso considerar não apenas os textos canônicos, mas também as narrativas apócrifas que surgiram ao longo dos séculos. Um dos mais conhecidos é o Evangelho de Judas, que apresenta uma perspectiva radicalmente diferente sobre o papel de Judas na história. Ao contrário do que se lê nos evangelhos canônicos, onde Judas é retratado como um traidor, nesse texto apócrifo, ele é visto como um colaborador de Jesus, alguém que cumpriu um papel necessário para a realização do plano divino. Essa reinterpretação do papel de Judas nos leva a questionar a forma como interpretamos as figuras bíblicas. Se Judas não era apenas um traidor, mas um agente do destino, isso muda a narrativa da traição e do sacrifício de Jesus. O Evangelho de Judas propõe que, ao entregar Jesus, Judas estava, na verdade, ajudando-o a se libertar do corpo material e a retornar ao plano divino. Essa visão gnóstica sugere que a traição não era um ato de maldade, mas um ato de amor e compreensão do propósito maior. Essas ideias, claro, não são aceitas por todos os grupos cristãos, mas elas abrem espaço para um debate mais rico sobre a interpretação das Escrituras. A presença de textos apócrifos nos lembra que a história do cristianismo é muito mais complexa do que nos foi ensinada e que por trás das narrativas tradicionais há vozes que desafiam as interpretações dominantes. Esse aspecto da tradição cristã nos convida a refletir sobre a pluralidade de entendimentos e sobre como a história é moldada pelas perspectivas de quem a conta. Além disso, a perspectiva gnóstica sobre Judas também nos faz pensar sobre a natureza do conhecimento e da revelação. Para os gnósticos, o conhecimento é libertador, e é isso que Judas oferece ao mundo, um entendimento mais profundo do que significa seguir Jesus. Essa abordagem destaca a importância do discernimento espiritual e nos convida a olhar além das aparências, desafiando-nos a buscar uma verdade mais profunda. Por fim, as narrativas apócrifas nos mostram que a história de Judas é uma parte de um debate maior sobre fé, moralidade e a natureza do divino.
Seja como traidor ou como colaborador, Judas continua a ser uma figura que nos provoca a pensar e a reexaminar nossas próprias crenças, mostrando que a busca por compreensão é uma jornada contínua e multifacetada. A morte de Judas Iscariotes é carregada de simbolismo, refletindo as complexidades das relações humanas e a natureza do pecado. Quando pensamos na traição de Judas, muitas vezes a imagem que vem à mente é a de um homem consumido pela culpa, um traidor que se tornou sinônimo de deslealdade. Esse simbolismo se estende para além da figura de Judas, ressoando nas profundezas da psique humana, onde todos nós, em alguma medida, somos confrontados com escolhas morais desafiadoras. A arte e a literatura frequentemente exploram essas nuances, transformando Judas em um personagem que representa não apenas a traição, mas também a fragilidade da condição humana. Na arte, a representação de Judas geralmente é sombria, enfatizando a penumbra que envolve sua figura. Pintores como Caravaggio e Da Vinci capturaram a intensidade da traição em suas obras, destacando não apenas o ato em si, mas a luta interna que Judas enfrenta. Essa dualidade entre o traidor e o arrependido se manifesta em muitos retratos, onde o olhar de Judas parece implorar por compreensão, como se estivesse ciente de que seu destino está selado. Esse simbolismo é poderoso, pois nos força a confrontar nossos próprios erros e a compreensão de que, muitas vezes, as ações têm consequências que vão além do que podemos imaginar. Além disso, a morte de Judas é frequentemente interpretada como um aviso sobre os perigos da ambição e da avareza. O famoso preço de 30 moedas de prata não é apenas uma transação financeira, mas também um símbolo do quanto somos capazes de negociar nossos valores e princípios por recompensas momentâneas. Essa ideia ecoa em várias narrativas modernas, onde a traição por dinheiro ou poder é um tema recorrente. A conexão entre Judas e a avareza revela uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Todos nós temos um preço, e a linha entre lealdade e traição pode ser tênue. Na literatura, a figura de Judas também serve como um espelho para refletir sobre o arrependimento e a busca por redenção. Obras contemporâneas exploram a ideia de que Judas não é apenas um traidor, mas uma vítima de circunstâncias que o levaram a cometer um ato imperdoável. Esse retrato mais humano de Judas oferece uma nova perspectiva, questionando se realmente podemos julgar alguém sem primeiro entender suas motivações. Essa abordagem mais empática alimenta discussões sobre a natureza do perdão e a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que cometeram os atos mais condenáveis. Por fim, o simbolismo da morte de Judas transcende a narrativa bíblica e se infiltra na cultura popular. A figura de Judas aparece em músicas, filmes e peças de teatro, constantemente reinterpretada para refletir as preocupações contemporâneas com a traição, a moralidade e a busca por identidade. Esse simbolismo contínuo nos lembra que, apesar dos séculos que nos separam de Judas, suas ações e suas consequências ainda ressoam em nossa sociedade. A traição de Judas se torna, assim, um reflexo das lutas internas que todos enfrentamos, convidando-nos a ponderar sobre nossas próprias escolhas. O legado de Judas Iscariotes, embora marcado pela traição, é profundamente intrincado e multifacetado. Sua traição não apenas teve um impacto imediato na vida de Jesus e nos eventos que se seguiram, mas também moldou a narrativa do cristianismo ao longo dos séculos. A figura de Judas torna-se um símbolo arquetípico do traidor, influenciando não apenas as doutrinas religiosas, mas também as percepções culturais sobre lealdade e deslealdade. Esse legado, muitas vezes sombrio, provoca discussões sobre a natureza da traição e suas repercussões nas relações humanas. A traição de Judas gerou divisões significativas entre as comunidades cristãs. No início do cristianismo, a figura de Judas era, em muitos aspectos, um estigma que afetava a forma como os seguidores de Jesus se viam e se relacionavam com o mundo. A necessidade de vilanizar Judas pode ser vista como uma tentativa de consolidar a identidade cristã em um contexto de perseguições e tensões. Ao transformar Judas em um símbolo de traição, as comunidades cristãs não apenas distanciaram a si mesmas de sua figura, mas também criaram uma narrativa
que reforçava a importância da lealdade e da fé inabalável. As consequências da traição de Judas também se estendem à maneira como a traição é abordada em contextos sociais e culturais. A imagem do traidor é muitas vezes usada para ilustrar as consequências de ações desonestas, servindo como um aviso moral. Isso é evidente na literatura e no cinema, onde personagens que traem seus amigos ou aliados frequentemente enfrentam retribuições severas, ecoando a história de Judas. Essa narrativa serve para reforçar valores sociais que prezam pela lealdade e pela integridade, ao mesmo tempo em que nos leva a explorar as complexidades das relações interpessoais. No contexto contemporâneo, a figura de Judas é repleta de ambivalências. Em uma sociedade marcada por escândalos políticos e traições pessoais, a imagem do traidor se torna uma metáfora poderosa para discutir questões de confiança e lealdade. As referências a Judas em debates públicos muitas vezes evocam a ideia de que a traição não é apenas uma questão de moralidade pessoal, mas também uma reflexão sobre as estruturas sociais que permitem ou incentivam tais ações. O legado de Judas, portanto, se torna um campo fértil para discussões modernas sobre ética e moralidade. Por último, o impacto da traição de Judas se estende ao campo da espiritualidade e da teologia. Sua história é frequentemente utilizada como um ponto de partida para explorar temas como pecado, arrependimento e a possibilidade de redenção. A figura de Judas, embora tragicamente marcada pela traição, também provoca reflexões profundas sobre a condição humana e a capacidade de mudança. Assim, o legado de Judas Iscariotes continua a desafiar e inspirar, revelando verdades fundamentais sobre a natureza humana e as complexidades da moralidade. E aí, você já parou para pensar no que aconteceu com Judas após a traição? A história dele não termina apenas com a entrega de Jesus. É chocante perceber que, mesmo tendo sido escolhido como um dos 12, ele cedeu à tentação e tomou um caminho que o levou à morte. Mas o que motivou Judas? Seria a ganância, a dúvida ou uma profunda desilusão? Imagine a angústia que ele deve ter sentido ao perceber a gravidade de sua escolha. E quando ele atirou as moedas de prata, será que ele ainda tinha esperança de redenção? Essa história nos ensina muito sobre arrependimento e as consequências de nossas ações. Você já se sentiu perdido como Judas? A verdade é que todos nós enfrentamos escolhas difíceis. Agora quero saber, o que você faria se estivesse no lugar dele? Você consegue imaginar a pressão que ele sentiu? E mais importante, como podemos aprender com essa história para evitar cair nas mesmas armadilhas? Não esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários. Fique ligado, porque nas próximas histórias, vamos aprofundar ainda mais em figuras que desafiaram sua fé. O que será que eles enfrentaram? Até a próxima!